Meu velho, o Cristiano Ronaldo estava muito perto de ser campeão saudita ontem. O Al Nassr abriu o placar no primeiro tempo, controlou o jogo todo, segurou o Al Hilal e aí, no último lance praticamente, o Bento aconteceu. Arremesso lateral na área, o Bento sai mal, todo atrapalhado, bate no próprio companheiro e manda pra dentro do próprio gol. Gol contra e empate. Título que estava na mão do Al Nassr e foi embora. O cara conseguiu tomar um gol de lateral. Eu acho que é a primeira vez na história que isso acontece, viu? O Al Nassr ainda tá liderando o campeonato, 83 pontos. Só que o Al Hilal agora encostou e ainda tem 2 jogos para fazer. Beleza, o título não tá perdido. Basta que o Al Nassr empate o próximo jogo com o time que é treinado pelo Fábio Carille lá na Arábia Saudita para garantir o título. Mas o Bento, poxa, o Cristiano Ronaldo levou a família inteira pro estádio, tava todo mundo lá assistindo, prontinho para comemorar o título do Robozão, e o Bento dá uma dessa. E sabe o que é pior? O pior é que esse cara tá na pré-lista do Ancelotti para a Copa do Mundo e deve ser convocado para defender a seleção brasileira nessa Copa. E aí eu te pergunto, um goleiro que primeiro joga na Arábia, segundo num jogo de título na Arábia, num lance simples de arremesso lateral, faz uma pataquada dessa? Esse cara vai jogar uma Copa do Mundo? Pô, tá de brincadeira, né, gente? Ó, um lance não dá pra definir o goleiro não, tudo bem, mas Copa do Mundo não perdoa. Se esse vacilo é cometido numa fase decisiva de Copa, a gente tá fora. E ainda mais a gente sabendo que o Alisson e o Ederson, esse Ederson é outro que eu não confio, são de vidro e podem se machucar, e o Ancelotti pode sim precisar do terceiro goleiro, aí você vai levar um cara desse, como o Bento? Olha... não sei não, viu? O Ancelotti vai ter que pensar bem nessa história e eu quero saber de você. O que você acha disso? Você confia que vai dar certo? Acha que é uma boa escolha essa do Ancelotti? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber a sua opinião, porque hoje a gente vai trazer mais coisas aqui pra você no vídeo, viu? A gente vai falar aqui do Endrick com data marcada pra voltar pro Real Madrid, uma decisão importante que ele tomou. A gente vai fazer aqui um giro da bola, vamos trazer informação sobre o Valverde fora do Real Madrid depois de confusão e muito mais notícias. Vamos falar de Copa do Brasil, mas antes, se você não é inscrito e não tá jogando com a gente aqui no News Sport Clube, já começa a jogar agora, beleza? Pega a sua camisa, se inscreve no canal e deixa um like no vídeo que eu preciso de você aqui comigo. Então vem embora comigo para as notícias e roda a vinheta, Gabriel. Meu velho, o Endrick joga no domingo pelo Lyon e é o último jogo dele. Ele tá se despedindo do campeonato francês contra o Lens e na segunda-feira ele já vai estar fazendo as malas de volta para a Espanha. E olha só o foco que o Endrick tá. Ele pediu pro Real Madrid as instalações para treinar durante a semana que vem. Ele não vai se juntar ao elenco, que ainda tem jogos para fechar a temporada, e vai usar o CT lá de Valdebebas lá para chegar em forma para a Copa do Mundo. Se é que ele vai ser convocado. A lista do Ancelotti sai na mesma segunda-feira aqui no Rio de Janeiro e a passagem pelo Lyon do Endrick foi boa demais. Foram 15 participações em gols em 20 jogos. O cara marcou 8, deu 7 assistências e o garoto foi pra lá e mostrou serviço de desacreditado no Real, de um cara escanteado pelo Xabi Alonso que foi demitido. Ele mostrou que ele realmente merecia esse espaço e o Real Madrid viu isso, enxergou isso, tanto que o retorno do Endrick já está confirmado e não existe conversa para ele sair na próxima temporada. A diretoria já deixou claro para ele que o planejamento do Real Madrid é que ele vai ser utilizado no elenco principal na temporada depois da Copa do Mundo. Não vai ter empréstimo, não vai ter movimento de mercado, o Maston Tuono e o Gonçalo Garcia devem sair, provavelmente por uma venda com cláusula de recompra ou até por empréstimo, e o Endrick vai ter mais chances na equipe principal. Tem 18 anos, voltando para o maior clube do mundo pela porta da frente e vai ter, quem sabe, disputado uma Copa do Mundo, ou seja, vai chegar com muita moral para a próxima temporada. Mas se o Endrick tá voltando para o Real Madrid, tem gente importante que pode estar de saída de acordo com as informações, viu? Na semana passada, como você bem sabe, teve a notícia de que o Valverde e o Tchouaméni se desentenderam no treino, que eles chegaram a sair na porrada. O Valverde acusou o Tchouaméni de ter vazado a história para a imprensa, deu uma confusão
muda nada e a coisa foi escalando de verdade. A versão que circula nas redes sociais e na boca do povo, na Rádio Peão, é justamente que o Tchouaméni quebrou o Valverde no soco. O Valverde se manifestou nas redes sociais, disse que não foi nada disso, que ele escorregou e bateu numa mesa, uma mesa de 1,90 m francesa, nascida em Nice, como falaram no de Sola. Não tem jeito, né, cara? Pô, o cara discute com o Tchouaméni, tem um traumatismo craniano e foi à mesa? Deixa a mesa em paz, pô. A mesa é igual o meme do Patinho, assim, ó. Né? Não tem como, cara. O fato é que o uruguaio foi parar no hospital, levou pontos, teve traumatismo craniano e o Real convocou uma reunião de emergência, multou os dois. Só que o estrago não foi só físico não, o dano psicológico foi muito maior. Segundo o jornal Mirror da Inglaterra, líderes do elenco do Real Madrid ficaram do lado do Tchouaméni e já manifestaram que querem o Valverde negociado no final da temporada. Eu não acredito que os caras se posicionaram nesse sentido, não dá pra cravar isso, até porque o Mirror e a imprensa inglesa, quase que em geral, são conhecidos por exagerar um bocadinho só, pouca coisa, sabe? Pouquinho. Então, enfim, apareceram rumores colocando o Valverde no Bayern de Munique, a gente já tinha ouvido falar sobre isso, e agora a notícia do Mirror é que o Manchester United tá de olho no jogador. Com a saída quase certa do Casemiro no meio campo, o Manchester precisa se preocupar com o setor e obviamente contratar o Valverde, cara, ia ser perfeito para a equipe inglesa, mas cara, não é barato e também não é fácil. O Valverde tem contrato com o Real até 2029, é um cara que é um pilar dessa equipe. Eu não imagino o Real Madrid perdendo o Valverde, mas pode acontecer. A gente sabe que no mundo da bola, cara, essas loucuras acontecem. Eu espero que ele não saia. Se sair, aposto que o Real Madrid vai sentir demais essa pedrada. E você, concorda comigo? Deixa aí nos comentários, quero saber a sua opinião. A MLS divulgou ontem a lista de salário de todos os jogadores da liga e os números do Messi são absurdos. Mas absurdo mesmo, viu? O argentino recebe 28 milhões de dólares por ano, só de salário. Isso é mais do que a folha salarial inteira de quase todos os clubes da MLS. Praticamente todo time da MLS gasta menos com o elenco inteiro do que o Inter Miami gasta só com o Messi. O segundo jogador mais bem pago é o Son, do Los Angeles FC. Ele ganha 11 milhões de dólares por temporada, que é quase um terço do que o Messi recebe no Inter Miami. O terceiro é o Depou, companheiro do Messi, que ganha 9,7 milhões de dólares por temporada no Inter Miami. E a folha do Inter, 55 milhões de dólares no total. O segundo colocado, só para você contextualizar, é o Los Angeles FC, que gasta 33 milhões com o elenco inteiro. Ou seja, o Inter Miami gasta quase o dobro do segundo maior time que investe na liga. É muita diferença. Só que tem um detalhe aqui importante, viu? Esses números são só de salário. Um dos donos do Inter Miami já revelou em março que, contando patrocínios, venda de camisa e outros contratos, o Messi embolsa entre 70 e 80 milhões de dólares por ano. Na nossa moeda, a gente tá falando aqui que o cara ganha quase R$500 milhão por temporada, 420 milhões de reais. Velho, um jogador por ano num campeonato que a maioria das pessoas sequer acompanha. Quando foi a última vez que você vibrou com a MLS? Não dá, né? Após o empate entre o Al Nassr e o Al Hilal, o Jorge Jesus chamou a atenção ao ignorar o Bento na saída de campo. O treinador passou direto pelo goleiro e ainda fez gestos na direção do goleiro. O Carlo Ancelotti confirmou para o jornal The Guardian que o Thiago Silva está nos planos para a Copa do Mundo. O treinador destacou a boa fase, a condição física e a temporada do zagueiro como pontos importantes para a possível convocação. O Botafogo tem 90 dias para pagar cerca de 120 milhões de reais ao Atlanta United pela contratação do Thiago Almada. Caso contrário, o clube pode sofrer punições esportivas, incluindo perdas de pontos no Brasileirão. O São Paulo pediu cerca de 600 milhões de reais a BYD para trocar os naming rights do Morumbi. A proposta prevê contrato de 10 anos, com o estádio podendo passar a se chamar Morumbi ID. Morumbi ID.
Olha, 3 jogos que a gente vai falar da Copa do Brasil ontem, viu? 3 classificações, mas nenhuma delas sem sustos e que empolgue a torcida. A gente vai falar primeiro do Cruzeiro, que foi o melhor dos 3. Controlou o Goiás no Mineirão, criou bastante, teve 13 finalizações só no primeiro tempo e abriu o placar com o Caio Jorge numa cobrança de pênalti. É óbvio que o Tadeu teve uma baita de uma noite inspirada, inclusive que ele esteja bem, que a lesão não seja grave, que ele sofreu ali no finalzinho. O problema mesmo veio no final ali. O Arthur Jorge fez 3 trocas de uma vez, tirou o Matheus Pereira, o Gerson e o Caio Jorge juntos e o time caiu de rendimento na hora, meu irmão. O Goiás pressionou, assustou e o que era para ser tranquilo acabou virando sofrimento. Passou, mas fica o alerta aqui. Esse elenco precisa de reforços para aguentar uma temporada longa, principalmente quando precisar trocar esses 3 caras que são muito importantes para a equipe. A gente vai falar também do Fluminense, que assim, se classificou no jeito Fluminense, aquele que gosta de complicar as partidas. O Zubeldia, vou te falar, viu? 2-0 contra o Operário, time de Série B, e conseguiram transformar um jogo num sufoco absoluto. O Lucho Acosta voltou e ele fez a diferença no jogo. Foi dele o pênalti sofrido e também o segundo gol, mas o time perdeu o pênalti de novo, trocou de batedor, o Gemes falhou no final e o Operário acabou descontando, e se tivessem empatado, ia para disputa de pênaltis contra um time da Série B. É muito sofrimento que a torcida não merece. E o Fluminense está numa situação que, olha, já tem muito torcedor pedindo a cabeça do Zubeldia. E vamos falar também do Internacional, que assim, 3-2 em cima do Atlético, do frágil Atlético, que também é equipe de Série B. E olha, no passado brigou para não cair para a Série C. Então a gente já vê a situação que o time tá. O ataque do Inter funcionou. Bernabé foi bem. O Borré marcou mais um, só que a defesa é assim, é filme de terror no Internacional. O Rocher falhou, tomou 2 gols vergonhosos, foi vaiado, xingado pela própria torcida no final do jogo. E olha, o Félix Torres e o Vitor Gabriel continuam inspirando confiança zero no torcedor. E os dois ainda pegaram suspensão pro jogo contra o Vasco no sábado. A direção do Inter precisa dar um jeito. Ah, tá sem dinheiro. Se vira, tem que contratar zagueiro. E é zagueiro no plural, zagueiros, tá? Antes da parada pra Copa do Mundo, que é pra esses caras chegarem e entrosarem. Foram classificações importantes que as 3 equipes conseguiram, mas os 3 times têm muita coisa pra resolver pra essa próxima fase da Copa do Brasil. Porque olha, não empolgou nenhum torcedor. Pelo contrário, despertou preocupações. Mas e você? O que você acha dessas histórias todas que eu trouxe aqui pra você no vídeo de hoje? Dessas classificações, você curtiu, acompanhou? Hoje tem mais Copa do Brasil e tem futebol internacional pra gente acompanhar. E a lista do Ancelotti, hein? O Endrick vai estar nela? E o Neymar vai pra Copa ou não vai? E o Valverde poderia sair do Real Madrid? Faria muita falta? Comenta aí, quero saber a sua opinião. Não esquece do like no vídeo. Eu fico por aqui, valeu e tchau, tchau.